Começo o dia com as mãos doídas, bolsa quente de silicone no pulso para ver se suaviza. Foram tantas mudanças em uma, que uma das articulações mais importantes dos meus 200 e poucos ossos resolveu dar um alarme oportuno. Posso ouvi-la enquanto giro a mão e ouço sucessivos tlecs. Ei, Corramentos, você realmente acha que vai conseguir resolver o que o mundo inteiro não conseguiu, né? No fundo eu acho. Isso está errado, eu sei. Mas com aquele ímpeto de quem gosta de ecoar ao final do dia a frase dever cumprido no pensamento, sigo digitando, dessa vez na rede social de Mark Zuckerberg. Hoje bateu. Vejo amigos comentando no outro dia, vibrando na mesma sintonia, entrando em contato diretamente oferecendo ajuda. Faço isso enquanto ouço o Resumido, podcast que sempre indico e em um dos seus episódios mais recentes enxerta uma fala do Emicida, em sua lucidez óbvia e tão necessária. A gente quer ser melhor. Pra gente ser um ser humano melhor, a gente quer ser uma engrenagem melhor de alguma outra coisa, entendeu? Porque toda essa parada de utilizar o tempo livre para produzir alguma coisa do nosso campo profissional, entendo isso quando fala-se de pessoas como nós, assim, que vivem da própria imagem. Mas acho que a rapaziada também tem que aprender a lidar com a solidão, entendeu? Com o ócio. Esse negócio que o Chico falou, do ócio criativo, mano, eu odeio essa ideia do ócio criativo. Tá ligado? Porque as pessoas acham que você não pode mais ficar parado, mano. Você precisa estar ali planejando um barato. É sempre o Pink e o cérebro. Essa noite eu vou tentar dominar o mundo, tá ligado? Não, irmão. Tô puxando um ronco aqui, cortando a unha do pé e vou assistir um programa de culinária aqui, mano. Não. Sacou? É isso. Ele escrevia na frente do campo de concentração lá. O trabalho liberta. Tem que parar com essa alienação. A gente tem que querer melhorar como ser humano. Entendeu? O colapso, a gente fala muito do depois. Para onde a gente vai no depois? Será que a gente vai subir esse degrau no ponto de vista da solidariedade no depois? Tá ligado? Eu, sinceramente, sou pouco otimista com isso, porque não existe nenhuma construção que anteceda esse momento, tá ligado? Esse momento por si só, por mais traumático que ele seja, ele não tem força para fazer nós entrar do outro lado tudo mastigado e sair lindão, não. Sacou? Na outra ponta nós vai sair mastigado e traumatizado. Sacou? A construção, mano, é baseada em outras coisas. A gente precisa fazer, inclusive, um outro movimento rumo a subir esse degrau que não pode estar vinculado a uma pandemia. A gente precisa entender como a gente se relaciona, como a gente consome, como a gente mora, como a gente dorme, como as outras pessoas fazem tudo isso. Pois é, Emicida, penso que dá para afirmar com alguma margem de certeza que a pandemia que hoje nos assola é a mesma que nos nivela e também nos revela. O ultimato de uma sociedade de controle que cobra, finalmente, o seu preço final. Exaustão suprema, enquanto somos transformados em frangos de granja, presos em cubículos de nosso exato tamanho, de frente para uma luz que não apaga. As telas que nos cercam, nos alimentando de grãos vitaminados de produtividade nociva. Faça um curso online por dia. Aprenda a fazer gestão de tempo depois do storytelling para formato novo que até ontem você não conhecia. Veja como se transformar em um expert em organização, depois organize mais seu tempo para outros cursos. E tenha planilhas. E pague contas sem que tenha renda. E tenha renda sem que tenha mercado. E seja o mercado consumidor quando não há mais nada o que consumir a não ser nós mesmos. E se consuma. Giro 90 graus para a direita e olho para a estante. Em seus 20 cubículos, estes libertadores, guardo aqueles que são meu refúgio mais confortável. Em um desses compartimentos me espera a modesta coleção de ficção científica que sempre nos socorre em momentos como esse. Traço a rota, destino, o admirável mundo novo e a forma como a sociedade anti-utópica proposta por Aldous Huxley resolveu essas e outras inquietações. Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, é uma edição da Globo Livros que eu tenho aqui de bolso, capítulo 3, página 78.
Atualmente, tal é o progresso. Os velhos trabalham, os velhos copulam, os velhos não têm um instante, um momento de ócio para furtar ao prazer, nem um minuto para se sentarem e pensar. Ou, se alguma vez, por um acaso infeliz, um abismo de tempo se abrir na substância sólida das suas distrações, sempre haverá o soma. O delicioso soma, meio grama para um descanso do meio-dia, 1 grama para um fim de semana, 2 gramas para a excursão ao esplêndido Oriente, 3 para a sombria eternidade da Lua, de onde, ao retornarem, se encontrarão em outra margem do abismo, com segurança, na terra firme das distrações e do trabalho cotidiano, correndo de um cinema sensível ao outro, de uma mulher pneumática a outra, de um campo de golfe eletromagnético a outro. Para quem não conhece, O Admirável Mundo Novo é uma obra seminal, diria, de ficção científica da década de 30, que aborda justamente esse mundo onde tudo é programado, inclusive a procriação, onde o amor foi abolido, mas o sexo não. E tem duas coisas que me chamam muito a atenção, porque lidam com sociedades de controle, comunicação, hiperconexão, que é o cinema sensível, que nada mais é do que uma experiência de imagem, sons que não tem história. Me lembra muitos filmes do Michael Bay, por exemplo. E o soma, que é a droga que todo mundo toma para se desligar da realidade. A gente tem infinitos somas hoje em dia. Mas vamos lá, voltando. Consumimos as várias somas do mundo atual e nos refastelamos em nosso autoconsumo, um dos principais, a hiperprodutividade. Trabalhar mais e mais, enquanto inventamos metáforas arredondadas de aproveitamento do tempo, de entregas sucessivas, de medições e inteligência de dados. Porra, se Deus não joga dados, quem dirá pensar sobre eles? Penso eu. Respiro o último ar da geração e me entrego à pergunta óbvia, mas não tão lúcida como a de Emicida. Haverá alternativa? Há de haver. Haja o que hajar, como diria o meme. E, na minha opinião, ela se chama reconexão. Novas alianças não são assim tão novidade na sociedade ocidental. Imolamos bezerros e filhos primogênitos há gerações, esperando que uma voz dos céus vaticine o seu cumprimento. Rasgamos pão, tomamos vinho, passamos azeite na testa, enfim. Somos craques em novas alianças. E a nova aliança desse mundo pós-quarentena, a meu ver, tem o nome de reconexão. Porque não adianta olhar para trás para um lugar para onde nunca mais voltaremos. Porque não adianta tentar manter funcionando no ritmo que tenta resolver algo além da nossa mão. Porque precisamos reconquistar para ontem a habilidade da conversa e o tempo atrelado ao espaço. Sobre isso, note, é a cidade a medida de nosso isolamento, não um país. Isso tem um motivo, há muito esquecido. É a cidade a medida do ser humano. É onde sua vista alcança e sua mente concebe com alguma familiaridade. Revisitemos o conceito de cidade nos apropriando dele. Será necessário. Porque só vão sobrar as pessoas que sobrarem. Todo o resto deve passar. E porque agora quero ouvir também quem me ouve, nesse contato direto entre o fluxo da minha consciência e os ouvidos da minha provável audiência. Porque podcast é também sobre reconexão. Na verdade, é basicamente sobre isso. Todo o resto vai passar, como eu disse. Portanto, para encerrar o Penso 20, lanço um pedido de reconexão na forma de comentário. É só visitar o post desse programa em mauroamaral.com e me contar como anda por aí e como pensa em se reconectar com o mundo que vamos construir a partir do retorno. Digito a 769ª palavra do roteiro que há muito não escrevia, e ouço maritacas no telhado da casa para onde me mudei para passar a quarentena. Menor, isolada e em silêncio. Silêncio que enfrento e quebro, como aqueles velhinhos que passam por baixo do portão enfrentando a quarentena ao clicar no botão de gravar. Peço para a Alexa parar e solto a voz para falar do dia em que digitei "Hoje bateu" em uma rede social. O projeto mauroamaral.com começa e termina nesse podcast, todas as segundas-feiras, mas não se resume a ele. Você pode ouvir o programa em todos os agregadores de podcast, sempre procurando por mauroamaral.com.
O site de mesmo nome resume em seu manifesto o porquê de eu estar pesquisando o podcast como um dos responsáveis por essa reconexão possível entre produtores de conteúdo e suas audiências. Por lá, na forma de nós, também estou atento a movimentos envolvendo a emergência do mundo analógico em nossas vidas, o empreendedorismo criativo, a paternidade no século XXI e muitos outros. A rede social que a gente escolheu para o projeto é o Instagram. Me procura lá em @MauroAmaral. E eu até respondo e-mails em eusou@mauroamaral.com. Penso número 20, gravado em 17 de abril de 2020.